First of all, let's go to the United States, where the number of coronavirus deaths in the state of New York has risen to more than 10,000. That's almost half of all the deaths so far across the country. Na mais rica metrópole do mundo, Nova York, o número de mortos pelo novo coronavírus ultrapassou essa semana a marca de 10 mil. Mas o governo local, que nos primeiros dias de março não acreditava numa calamidade, hoje avalia que o pior já passou. Adotou o distanciamento social, que continua, e achatou a curva de contágio. Ao mesmo tempo, executa um programa de testagem progressivamente mais eficiente para ter a exata dimensão do problema, que ainda não terminou. O número de casos em São Paulo, 11.043, óbitos 778, 463 do sexo masculino, 315 do sexo feminino. Então nós tivemos novos casos, um aumento de 18% e, infelizmente, novos óbitos, um aumento de 12%. Esses dados estão atualizados para o dia de hoje às 13 horas. O Brasil também tem a sua metrópole. A região metropolitana de São Paulo tem mais de 21,5 milhões de habitantes. O decreto de quarentena do estado mais rígido do país foi assinado em 22 de março. O número de casos e de mortes não alcança nem de perto os de Nova York, como mostrou na quarta-feira o infectologista Davi Wipp, que você acaba de ouvir e que coordena as ações do estado para o enfrentamento da epidemia. Mas o Brasil não é os Estados Unidos, e São Paulo não é Nova York. Aqui tem o SUS que lá não tem. Em contrapartida, a oferta de médicos é sensivelmente menor e a população testada para a Covid-19 também. O SP2 teve acesso com exclusividade a um relatório de uma vistoria do Conselho Regional de Medicina do Instituto Adolfo Lutz, principal responsável pelos testes no estado. Menos de 20% das amostras que chegaram lá entre janeiro e abril foram efetivamente processadas. E a falta de leitos já mostra o seu vigor. O Instituto Emílio Ribas já tem uma ocupação de enfermaria de 80% e UTI 97%. O Hospital das Clínicas, enfermaria uma ocupação de 73%, UTI 83%. O Hospital Geral de Pedreira, 71% enfermaria, 87% UTI. O Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, enfermaria 86%, UTI 86%. Esse diapositivo mostra claramente já a pressão no sistema público de saúde através da observação de grandes hospitais da região aqui de São Paulo, os hospitais de embate, já com um número elevado de doentes, tanto em enfermaria como nas unidades de terapia intensiva. Entre a fala do ministro e a gravação deste episódio, o limite de atendimentos na UTI do Instituto Emílio Ribas se esgotou. Por isso, cidade e estado de São Paulo estão em máxima atenção para evitar o colapso do sistema de saúde. Enquanto isso, o distanciamento social, que já alcançou 70% da população, caiu. Agora, metade dos paulistas circula nas ruas de acordo com os dados oficiais. Por isso, no Ao Ponto desta quinta-feira, a gente vai até São Paulo para entender como está o enfrentamento do novo coronavírus na região mais populosa do país e avaliar como a disputa entre o Estado e o governo federal afeta as medidas de isolamento social. Participam desse episódio o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, e a repórter Silvia Amorim. Fique com a gente. Secretário Edson Aparecido, o senhor nesse momento está em deslocamento, saindo de uma reunião com os secretários e com o prefeito, agora para uma outra reunião também com a participação do prefeito Bruno Covas. Qual é a situação neste momento na cidade de São Paulo? Nesse momento é exatamente que nós podemos ganhar ainda algum tempo para que a gente prepare a estrutura de saúde pública na cidade, não só em relação à necessidade de EPIs, equipamentos, mas sobretudo aos leitos, não só de UTI, mas aos leitos de baixa e média complexidade. O município, nós passamos a ter uma pressão muito grande nos hospitais da prefeitura, são 20 hospitais da prefeitura, 9 deles são referência de Covid nesse momento, e nós já estamos com os 378 leitos criados até anteontem, devemos ter 585 até o final de abril, e 1.283 novos leitos de UTI até meados de maio.
nós já estamos com uma taxa de ocupação acima de 65%. Nós temos um problema grave, que aliás é de todo o país, que é em relação à testagem. Nós passamos a fazer um acompanhamento em relação aos óbitos no conjunto da cidade, distribuídos nos 96 distritos da cidade, que são confirmados, né, com Covid, e aqueles que são suspeitos. É muito nítido se perceber que a doença ela se espalhou pelo conjunto da cidade, sobretudo nas regiões mais distantes, nas regiões da periferia da cidade. Isso é extremamente preocupante porque nessas regiões a gente sabe que a rede hospitalar não suporta o crescimento de atendimento e também muitas famílias moram juntas, no mesmo cômodo, numa mesma casa pequenininha. Enfim, o distanciamento social é muito mais difícil de se fazer nas periferias. Secretário, vocês trabalham com alguma projeção de risco de colapso da rede de saúde no município de São Paulo, como a gente está vendo, por exemplo, no Amazonas, em que a ocupação já é total? Existe alguma previsão de data para que isso possa acontecer? Nesse momento, ainda não, mas nós estamos muito próximos. Se as taxas de crescimento, da disseminação e dos óbitos, sobretudo, continuarem avançando do jeito que avançou nos últimos dias, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar muito próximo de uma pressão muito grande de todo o sistema. Por isso que é fundamental, e o prefeito da cidade, o prefeito com o qual vocês se esforçaram, para que a gente convença a população da necessidade do isolamento social. Com isso, nós ganharíamos tempo de preparar um pouco mais o sistema de saúde pública na cidade para esse enfrentamento. Nós acreditamos que, a partir já desse final de semana, a gente começa a viver uma situação muito próxima da ocupação total desses leitos, o que é muito perigoso. Além da questão dos leitos, tem a questão dos insumos, dos equipamentos de proteção, dos respiradores e servidores, não só médicos, mas como assistentes, enfermeiros. Como é que está essa situação na cidade de São Paulo? A questão das EPIs nós estamos sob controle. É evidente que se este cenário que nós estamos prevendo de crescimento da doença e da necessidade de mais leitos serem implantados, você passa a ter uma pressão muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós consumimos 250 mil máscaras cirúrgicas por mês, estamos consumindo 500 mil por semana. Para se ter uma ideia da escala, aqui nós temos 1.000 equipamentos de saúde, 19 hospitais, 20 a partir de sexta-feira, o prefeito inaugura mais um hospital na cidade. Estamos com cerca de 5% dos profissionais nossos de saúde afastados do sistema por conta de suspeita ou de confirmação da Covid, algo em torno de 5.500 profissionais de saúde. A prefeitura tem 87 mil profissionais de saúde e nós já tivemos 11 óbitos aqui de profissionais de saúde. Então, também os nossos profissionais passam a ter uma pressão bastante grande. A Associação Médica Brasileira recebeu até ontem 2.513 denúncias sobre falta de equipamento de proteção individual em mais de 500 municípios brasileiros. O estado de São Paulo está no topo dessa lista de reclamações, com 855 denúncias em 109 municípios. Secretário, o governo do estado disse que já está preocupado com a ampliação do número de casos na região metropolitana, né, em outros municípios fora da capital. Vocês temem e estão preparados para receber também esse volume de pacientes que talvez não consiga atendimento nas suas cidades e venha sobrecarregar também o sistema de saúde da cidade de São Paulo? Para vocês terem uma ideia, a parte significativa dos hospitais nossos são na periferia da cidade, então, portanto, no limite com outros municípios da região metropolitana. Em tempos normais, para vocês terem uma ideia, um hospital nosso, como de Cidade de Tiradentes, que tem 258 leitos, 20% do atendimento é de fora da cidade. São dos municípios do entorno da cidade. Então, sem dúvida nenhuma, esses números vão se refletir bastante também no caso do coronavírus, seguramente. A gente tem uma questão importante que é a testagem da população, a confirmação de casos, o represamento do resultado, do processamento de exames que já foram realizados. O governo do estado anunciou ontem que fará um mutirão de exames para zerar a fila de 16 mil testes de casos suspeitos da Covid-19. Uma rede com cerca de 20 laboratórios públicos e privados vai participar desse mutirão. Qual é o cenário no final do dia dessa quarta-feira na capital paulista? Esse é um problema. O país enfrentou isso porque passou a disputar a questão do teste
né, com todo mundo, com todas as capitais, né, sobretudo, nós aqui dispomos uma quantidade pequena, o que não dá para fazer uma amostragem, sobretudo para ter uma estratégia de isolamento das pessoas contaminadas. Então nós priorizamos os testes que nós temos e que adquirimos agora, devemos receber um conjunto de testes do Estado. Fizemos um pool de cinco laboratórios privados para nos dar, né, a partir de sexta-feira, mais 1.000 testes diários, e 2 laboratórios da Prefeitura que foram reestruturados também para isso, para mais 1.000 testes diários. Mas ainda o que nós dispomos é basicamente para testar os profissionais da saúde que eventualmente venham apresentar sintomas de agravamento ou de surgimento, né, de sintomas agravados, pacientes que estão na estrutura da rede hospitalar com sintomas e também pacientes que procurem a nossa rede de atenção básica, sobretudo as UPAs e os pronto-socorros. Então, não é algo para se fazer em larga escala com a população. Bom, secretário, nesse momento que a gente está gravando o episódio, Luiz Henrique Mandetta ainda é o ministro da Saúde. Ele tem uma clara defesa da estratégia de isolamento social, como, na verdade, a maioria aí dos médicos do Brasil e do mundo. No entanto, ele está de saída e uma nova política federal pode ser adotada em relação ao distanciamento social. Como é que vocês aí em São Paulo estão vendo essa situação? Não, a estratégia do Ministério, do ministro Mandetta, foi correta. Tanto na Ásia como na Europa, a questão do distanciamento social, ele era o único instrumento que as grandes cidades tinham, exatamente, se não para achatar a chamada curva de disseminação da doença, mas pelo menos fazer com que ela não fosse tão íngreme, né, como aconteceu em outros países, né? Então, eu acho que a estratégia do Ministério foi correta. Acho que nesse momento que o país precisa, em todas as esferas, é de unidade para poder fazer um enfrentamento de algo que é muito maior que todos nós. Secretário, como é que tem sido a sua rotina? Quais são as atividades que são a sua prioridade? O que toma mais seu tempo num dia? Como é que é um dia do secretário de Saúde de São Paulo num momento de pandemia? Aqui, o grande desafio é exatamente fazer o planejamento de uma atenção básica, que tem 1.000 equipamentos, né, 84 mil profissionais que tiveram que ser capacitados para enfrentar a pandemia, né, 19 hospitais. Então é o dia inteiro e você não pode sair do front desse planejamento. É reunião com a equipe, muita reunião por videoconferência, mas é reunião com a equipe, estar reunido quase todos os dias com os diretores do hospital, com todos os profissionais, né, com a sociedade, porque você tem que envolver os setores organizados da sociedade nesse processo de conscientização, de educação, de parcerias, né, que precisam ser feitas. Então é um quadro inédito, né, numa cidade que tem 12 milhões de pessoas, né. Para vocês terem uma ideia, 7,5 milhões de pessoas dependem exclusivamente na cidade de São Paulo de serviço público de saúde, do SUS. O sistema público ainda, eu acho que é o porto seguro de todo o enfrentamento dessa pandemia. Secretário Edson Aparecido, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, secretário, bom trabalho. Um abraço. Obrigado, um bom trabalho para vocês também. São Paulo, o estado mais populoso do país até agora, concentra a maioria dos casos confirmados e das suspeitas de Covid-19. É aqui no Hospital das Clínicas que um time de gerenciamento de crise acompanha a epidemia desde o começo, lá na China. Silvia Morim, todo dia você acompanha especialmente os informes, né, do governo do estado de São Paulo com o balanço das coisas. A primeira coisa, a gente tem já alguma perspectiva do governo de relaxar o isolamento, já que existe uma pressão muito grande por isso? A pressão é grande e ela já vem há um bom tempo, só que até hoje o governador não deu nenhum sinal de que as coisas possam caminhar para esse caminho a partir do dia 22. Dia 22 é quando vence o prazo da quarentena que está em vigor agora no estado. Mas a situação aqui é bem difícil. Houve aí, nesses últimos dias, principalmente hoje, uma preocupação, eles demonstraram, as autoridades de saúde do estado, uma preocupação com a ocupação dos leitos hospitalares. Na visão deles, essa ocupação tem se dado de forma muito acelerada. Temos internados hoje nas UTIs
e enfermarias das secretarias e do município. 1.143 em UTI, 1.215 em enfermaria. E que, portanto, talvez seja necessário a manutenção ou até mesmo uma ampliação das medidas que já existem hoje. Pois é, o governador João Dória tinha dito na semana passada, inclusive, que a partir dessa semana, se o isolamento não chegasse àquela meta de 70%, poderia partir para medidas mais duras, inclusive mandando prender, com multa e tudo mais. Se isso não ocorrer até a próxima segunda-feira, na terça-feira, tomaremos medidas mais duras, não apenas o governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura da capital de São Paulo e outras prefeituras municipais também. Isso ainda está na mesa, ainda está sendo estudado? O que o governo está pensando nesse sentido? Carol, ele disse isso ali no meio, em meio ali ao feriado da Páscoa, quando a gente estava registrando em São Paulo índices muito baixos de isolamento, chegamos a índices de 47%. Então ele fez esse discurso mais duro. Na segunda-feira, logo após o feriado, quando perguntado sobre isso, ele não insistiu no mesmo discurso. Ele foi um pouco mais moderado, disse que confiava na conscientização das pessoas e que ia continuar fazendo apelo para a população para que aqueles que possam que ficassem em casa. Então a gente percebeu que ele voltou um pouco atrás nesse discurso que ele fez mais duro ali um pouquinho antes do feriado. De lá para cá, o isolamento tem se mantido em torno de 50%. O que é isso? O ideal, as autoridades de saúde dizem aqui no estado, que o ideal seria esse 70% que você mencionou. Mas esse número parece ser muito o ideal, mas algo pouco factível. O governo trabalha hoje com um índice bastante aceitável, na opinião deles, algo entre 50% e 60%. Mas tem sido muito difícil superar os 50%. A gente conseguiu isso num domingo de Páscoa, que enfim era um feriado, a gente chegou a um índice de 57%, mas na segunda-feira logo retrocedeu para 50%. Apesar de o Ministério da Saúde também preconizar o isolamento social, o governo federal buscou o Supremo Tribunal Federal para obrigar os estados a seguirem o que for determinado pela União em termos de, por exemplo, de isolamento social. O STF ele formou maioria para que governadores e prefeitos possam, sim, restringir a circulação de pessoas durante essa pandemia aí do novo coronavírus. Isso vai contra o que queria o governo federal. Há um temor de que se imponha da parte do governo federal uma flexibilização com a eventual saída do ministro Mandetta? Nesta quarta-feira, o governador João Dória disse que a saída do ministro Mandetta seria um desastre para a saúde pública. Se houver a saída do ministro Luiz Henrique Mandetta e membros da sua equipe, entendo isso como um desastre e um risco também para a saúde pública do país. Porque haverá o risco de termos não mais uma orientação técnica, uma orientação baseada e fundamentada na saúde e na medicina, e sim uma orientação política e ideológica. O fato é que um pouquinho lá atrás, algumas semanas, acho que uns 10 dias mais ou menos, o governador João Dória ameaçou o presidente Bolsonaro com uma ação na justiça caso o governo federal insistisse ou, enfim, fizesse um decreto que obrigasse os estados a relaxarem as suas medidas de isolamento social. Então, eu imagino que se houver alguma mudança de rumo no governo federal em relação a isso, Maltic, o assunto pode ser judicializado, sim. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas, em parceria com a Universidade de Harvard e o próprio Ministério da Saúde, fizeram um estudo e estimam que o estado de São Paulo poderia ficar sem leitos hospitalares já a partir do dia 19, também sem leitos de UTI e sem respiradores ali até o dia 29 de abril. Qual é o cenário que as autoridades estão trabalhando? Existe, de fato, esse risco de colapso do sistema de saúde em São Paulo aí nos próximos dias? Carol, eles não admitem isso. Eles traçam um cenário difícil, mas dizem que, por enquanto, estão estruturados com o número de leitos suficientes para atender uma demanda, se mantido esse índice de isolamento social entre 50% e 60%. Se nós mantivermos este grau que nós temos de isolamento social, distanciamento social,
nós podemos inferir que provavelmente nós teremos uma lotação dos leitos de UTI a partir do mês de maio. Novos leitos ainda serão entregues na capital e hoje o governo deu ali uma sinalização de que deverá anunciar nos próximos dias novos leitos no estado. A gente sabe que hoje a situação da pandemia não está crítica só na cidade de São Paulo, que continua sendo o epicentro da epidemia no país, mas a situação já começa a se agravar no entorno da cidade de São Paulo. Em toda a região metropolitana, a gente já tem municípios que já estão sofrendo com a ocupação alta dos seus leitos. Na região do ABC, por exemplo, é uma das regiões mais críticas, onde já tem hospitais em que a ocupação de leitos já supera 70%. Já há uma pressão muito importante sobre o sistema de saúde público do estado de São Paulo. É claro que esta pressão é muito maior na área metropolitana de São Paulo, onde nós temos o maior número de casos. O aumento de mortes de um dia para o outro, ou seja, nas últimas 24 horas, chegou ao índice a um crescimento de 15%. A gente nunca tinha tido esse indicador de 15% no aumento de mortes de um dia para o outro. E isso eles enxergam como uma sinalização de que a doença começa a recrudescer, né? O governo de São Paulo trabalha com algum cenário de ajuda federal, Silvia, ou fica difícil, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro e o governador João Dória estão em rota de colisão nesse momento. A gente sabe que politicamente a situação é bastante ruim, a relação ela praticamente não existe. O mundo inteiro está errado e o único certo é o presidente Jair Bolsonaro? Será esta a racionalidade? O mundo errado e um dirigente certo? O governo disse na semana passada que tudo que foi recebido em termos de recursos até o momento foi via Ministério da Saúde e naquele momento elogiou muito a gestão do ministro Mandetta, mas que todos os pleitos feitos ao governo federal, que não são diretamente da questão da saúde, que é a questão fiscal, então suspensão do pagamento de dívidas, dívidas com bancos públicos, dívida com organismos financeiros internacionais e até mesmo a compensação da queda de arrecadação com o ICMS, nada disso ainda veio. Silvia Amorim, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Obrigada, gente, bom trabalho. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.